O milionário brincou ao chamar a garçonete de Linda em russo, mas quando ela respondeu no mesmo idioma, o silêncio tomou conta e todos esperaram o que viria depois. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Os dedos de Carolina tremiam levemente enquanto ajustava a gravata borboleta do uniforme. A movimentação no salão principal do Cantaloupe, restaurante mais prestigiado do bairro dos Jardins em São Paulo, aumentava gradativamente. Sexta-feira, 8 da noite, e a elite paulistana começava a ocupar as mesas meticulosamente arrumadas, com toalhas de linho egípcio e arranjos de flores frescas. "Você está atrasada de novo", murmurou Roberta, a hostess do restaurante, enquanto passava apressada com menus de couro nas mãos. "Mesa 23 é sua. Executivos russos. Parecem importantes." Carolina respirou fundo. Estava exausta. Havia passado a manhã toda na biblioteca municipal, estudando para uma prova de literatura comparada. Depois, correu para visitar a mãe no hospital. E agora enfrentaria mais 6 horas de serviço. A dor nos pés já começava a incomodar nos sapatos de salto comprados em promoção, mas o sorriso precisava permanecer impecável. As gorjetas daquela noite poderiam ajudar a pagar parte do tratamento da mãe. Enquanto caminhava em direção à mesa, Carolina observou o grupo. 5 homens de terno, 4 deles claramente subordinados ao quinto. Um homem na casa dos 30 anos, cabelos castanhos perfeitamente cortados, maxilar definido e olhos de um azul penetrante. Ele gesticulava com segurança enquanto falava, e os outros concordavam com frequência, numa dança familiar de poder que ela já havia testemunhado centenas de vezes. "Boa noite, senhores. Sou Carolina, e vou atendê-los esta noite. Gostariam de começar com algo para beber?" Ela recitou o script habitual em português pausado, já antecipando que precisaria lidar com a barreira do idioma. O homem central levantou os olhos para ela. Seu olhar percorreu rapidamente o rosto de Carolina, depois seu corpo, e voltou ao rosto. Um sorriso confiante se formou em seus lábios. "Champanhe, o melhor que tiverem", ele respondeu, em um português surpreendentemente bom, embora com sotaque carregado. "Dom Perignon Rosé 2008, sugeriu Carolina, mantendo o profissionalismo. "Perfeito." Enquanto anotava o pedido, Carolina percebeu que o homem a observava com intensidade. Estava acostumada. Os clientes endinheirados frequentemente a tratavam como parte da decoração. Aos 25 anos, com a pele morena clara, olhos amendoados e cabelos negros presos em um coque elegante, já tinha aprendido a ignorar olhares e comentários. Precisava do emprego. "Kakaya krasivaya devushka. Yabai hotel znat, naskolku ona gostepriimna", disse o homem em russo aos companheiros, que riram discretamente. "Que garota linda! Gostaria de saber o quão hospitaleira ela é." O coração de Carolina deu um salto. Manteve a expressão neutra enquanto finalizava as anotações, como se não tivesse entendido absolutamente nada. Os 4 anos estudando literatura russa na universidade, as noites debruçadas sobre Dostoiévski e Tolstói no original, as horas de conversação com a professora Irina, uma expatriada de São Petersburgo, tudo isso agora servia para mais do que apenas seu sonho de se tornar tradutora. "Mais alguma coisa, senhores?" perguntou com a mesma polidez de antes. "Chitubaiti pozovetovala dorogaya." O homem questionou em russo, virando-se para os companheiros com um sorriso de lado. "O que você recomendaria, querida?" Foi quando Carolina tomou uma decisão. Inclinou-se ligeiramente e, em um russo impecável, com pronúncia que denotava anos de estudo, respondeu: "Recomendaria vam poprobovat nash filmignon s belimi gribami, eto firmenoye bliudo. I возможно, немного уважения к персоналу. Это бесплатно и оставляет хороший вкус." Recomendaria o filé mignon com cogumelos brancos. É a especialidade da casa. E talvez um pouco de respeito pela equipe. Isso é grátis e deixa um bom gosto. O silêncio caiu sobre a mesa.
Os 4 executivos congelaram, olhando alternadamente para Carolina e para seu chefe. O homem, por sua vez, arregalou os olhos antes de recuperar a compostura. Um rubor sutil subiu pelo seu pescoço até as bochechas. Eu peço desculpas, disse ele em português, agora visivelmente desconcertado. Foi extremamente inapropriado. Carolina manteve o sorriso profissional. Voltarei com o champanhe e para anotar os pedidos de comida. Afastou-se com dignidade, sentindo o olhar dele acompanhá-la. Na copa dos garçons, respirou fundo, suas mãos agora tremendo não de cansaço, mas de adrenalina. Poderia perder a gorjeta. Poderia até perder o emprego se o homem fosse poderoso o suficiente para reclamar com a gerência. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia recuperado algo de si mesma que os meses de servidão naquele restaurante vinham lentamente corroendo. "O que aconteceu? Você está pálida?", perguntou Juliana, outra garçonete, enquanto ajudava a abrir a garrafa de champanhe. "Nada, só..." Carolina balançou a cabeça. Cliente sendo cliente. Quando retornou à mesa com a champanhe, em um balde de prata, percebeu que a atmosfera havia mudado. Os executivos pareciam mais contidos, e o homem, cujo nome ela ainda não sabia, a observava com uma expressão diferente. Não era mais o olhar predatório de antes, mas algo mais próximo da curiosidade. "Seu russo é excelente", ele comentou, enquanto ela servia as taças com precisão. "Onde aprendeu?" "Na Universidade de São Paulo", respondeu Carolina, mantendo o tom neutro. "Estudo literatura comparada com foco em literatura russa", ele assentiu, parecendo genuinamente impressionado. "Dostoiévski? Ele é fascinante, mas tenho uma preferência por Anna Akhmatova." Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos dele. "Eu te amarei como ninguém jamais amou antes", citou em russo um verso da poetisa. Carolina terminou a citação, também em russo, com simplicidade e com perfeição. Um silêncio diferente se instalou entre eles. Por um breve momento, não eram mais garçonete e cliente, mas 2 pessoas conectadas por algo inesperado. "Alexei Volkov", ele se apresentou, estendendo a mão. "Carolina Santos", ela respondeu, apertando-a brevemente antes de voltar à postura profissional. "Estão prontos para fazer o pedido?" O restante do atendimento transcorreu com uma cordialidade incomum. Alexei fez questão de manter a conversa em português para incluir Carolina e até mesmo pediu sugestões genuínas sobre o menu. Seus companheiros, percebendo a mudança no comportamento do chefe, seguiram o exemplo. O jantar se estendeu por quase 3 horas. Carolina ia e vinha da mesa, trazendo pratos elaborados pelo chefe estrelado, trocando ocasionalmente impressões sobre literatura quando o momento permitia. A cada retorno, notava como Alexei a acompanhava com o olhar, agora com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Quando a conta chegou, ele insistiu em pagar pessoalmente, dispensando o cartão corporativo. Assinou o recibo com uma caneta Montblanc e acrescentou uma gorjeta que fez Carolina prender a respiração ao verificar. Era quase o equivalente a 1 semana de seu salário. "Não posso aceitar isso", ela disse baixo, quando os outros executivos já haviam se levantado e caminhavam em direção à saída. "Por favor, é o mínimo que posso fazer depois do meu comportamento inicial. Não é necessário compensar com dinheiro." Ele pareceu genuinamente surpreso com a resposta. Pessoas raramente recusavam seu dinheiro. "Então, me permita compensar de outra forma", Alexei disse, retirando um cartão do bolso interno do paletó. "Sou dono da Volkov International. Estamos expandindo operações no Brasil e precisamos de alguém com seu conhecimento de russo e português." Carolina olhou para o cartão com ceticismo. "Não estou procurando outro emprego. É um estágio remunerado, compatível com seus estudos." Ele hesitou por um momento, então acrescentou: "E pagamos o suficiente para que não precise servir mesas até a exaustão." A oferta era tentadora. O dinheiro para o tratamento da mãe, tempo para se dedicar à dissertação sobre literatura russa que estava escrevendo.
mas também significava trabalhar para um homem que minutos atrás a havia objetificado sem pensar duas vezes. Posso pensar a respeito? Alexei sorriu, um sorriso diferente do inicial, menos arrogante, mais genuíno. Claro, meu número pessoal está no verso. Estarei em São Paulo por 2 semanas. Ele se virou para sair, mas parou e voltou-se para ela mais uma vez. Proshenie etovsegda vos rojdenie, disse em russo. O perdão é sempre um renascimento. E então se foi, deixando Carolina com um cartão de visitas na mão e uma expressão pensativa no rosto. Do lado de fora, através das janelas do restaurante, ela o viu entrar em uma Mercedes preta que o aguardava. A chuva fina de maio começava a cair, refletindo as luzes da cidade no asfalto. Guardou o cartão no bolso do uniforme, incerta se o usaria. O relógio marcava quase meia-noite e ainda tinha 2 mesas para atender antes de poder ir para casa. Amanhã acordaria cedo para visitar a mãe no hospital e depois iria direto para a biblioteca. Sua vida seguiria seu curso normal. Mas enquanto caminhava para a próxima mesa, Carolina não conseguia deixar de pensar nas palavras dele. O perdão como renascimento. E se aquele encontro inesperado fosse o início de algo novo? Ou apenas mais um homem rico acostumado a conseguir o que queria? No bolso, o cartão parecia pesar mais do que deveria. Uma decisão para outro momento. Agora, havia trabalho a fazer. 3 dias se passaram desde o encontro com Alexei Volkov. O cartão de visitas permanecia sobre a pequena cômoda do quarto de Carolina, ao lado de uma foto dela com a mãe antes da doença, ambas sorrindo em frente ao Teatro Municipal. Ela o pegava ocasionalmente, passando os dedos sobre o relevo das letras douradas, mas ainda não havia ligado. O Hospital São Luís estava particularmente movimentado naquela terça-feira. Carolina caminhava pelos corredores com um buquê modesto de margaridas compradas na floricultura da esquina. "Bom dia, dona Helena", cumprimentou-o ao entrar no quarto 307, onde sua mãe repousava conectada a monitores. Trouxe suas flores favoritas. Helena Santos sorriu fracamente. Aos 52 anos, o câncer havia consumido seu vigor, mas não seu espírito. "Que luxo, filha. Não precisava gastar dinheiro com isso." "A senhora merece muito mais", respondeu Carolina, colocando as flores em um copo com água. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor que ontem. O médico disse que se os resultados continuarem bons, podemos tentar o novo tratamento mês que vem." O novo tratamento, uma terapia experimental promissora, mas não coberta pelo plano de saúde básico que conseguiam manter. R$60 mil que Carolina não tinha ideia de como conseguir. Enquanto arrumava os pertences da mãe e organizava os remédios, Carolina contou sobre seu dia anterior na faculdade, sobre o trabalho, mas omitiu o encontro com o empresário russo. Não queria dar esperanças infundadas à mãe sobre uma oportunidade que provavelmente não passava de uma cantada elaborada. "E a professora Irina perguntou por você", concluiu, referindo-se à idosa russa que havia se tornado quase uma segunda mãe para Carolina durante seus estudos. "Aquela mulher é um anjo", comentou Helena. "Se não fosse por ela te ajudando com as aulas de russo..." "Eu sei", Carolina assentiu, lembrando-se de como a professora aposentada havia oferecido aulas gratuitas quando percebeu seu interesse genuíno pela língua russa, anos atrás. O celular de Carolina vibrou no bolso. Número desconhecido. "Alô? Dobry den. Carolina?" A voz grave, com sotaque russo, era inconfundível. Seu coração acelerou inexplicavelmente. "Sim, é ela. Alexei Volkov. Nos conhecemos no Cantaloupe", como se ela pudesse esquecer. "Sim, lembro." Do outro lado da linha, ele pareceu hesitar. "Espero não estar interrompendo nada importante." Carolina olhou para a mãe, que a observava com curiosidade. "Estou no hospital visitando minha mãe", respondeu com sinceridade. "Oh, sinto muito. Posso ligar em outro momento?" "Não, tudo bem. Ela está apenas fazendo exames de rotina", mentiu, não querendo entrar em detalhes sobre a doença com um estranho. "Entendo." Houve uma pausa.
Você considerou minha proposta? Carolina respirou fundo. Para ser sincera, Sr. Volkov. Alexei, por favor. Alexei, ainda estou tentando entender exatamente qual é a proposta. Um estágio em que área específica? Tradução e relações internacionais. Estamos abrindo um escritório em São Paulo e precisamos de alguém que entenda não apenas o idioma, mas a literatura e a cultura russa. Seu conhecimento seria valioso. A oferta parecia legítima. E o salário que ele mencionou em seguida fez Carolina prender a respiração. Isso é generoso, disse finalmente, calculando mentalmente como aquele valor resolveria vários de seus problemas financeiros imediatos. É o valor de mercado para alguém com suas habilidades. Gostaria de se encontrar comigo para discutirmos os detalhes? Um café, talvez? Carolina hesitou. Por um lado, a oportunidade parecia perfeita demais. Por outro, ainda não confiava completamente nas intenções dele após o comportamento inicial no restaurante. Apenas um café profissional, acrescentou Alexei, como se lesse seus pensamentos. Na cafeteria do Instituto Cultural Russo, se preferir. É um lugar público. A menção ao Instituto, um espaço que Carolina frequentava para eventos literários, a surpreendeu positivamente. Ele havia feito a lição de casa. Amanhã, às 15 horas, seria possível? Perguntou ela, consultando mentalmente seu horário entre as aulas e o trabalho. Perfeito, nos vemos lá. Quando desligou, percebeu que a mãe a observava com um sorriso curioso. Quem era? Potencial empregador, respondeu vagamente. Russo pelo sotaque que ouvi. Suas habilidades finalmente sendo reconhecidas, filha. Carolina sorriu sem comprometer-se. Não queria criar expectativas, nem para si mesma, nem para sua mãe. No dia seguinte, Carolina escolheu vestir-se com simplicidade, mas elegância. Calça social azul marinho, camisa branca e um blazer fino que havia comprado em uma liquidação. Queria parecer profissional, não como se estivesse tentando impressionar. O Instituto Cultural Russo ficava em um casarão restaurado no bairro da Consolação. Ao entrar na cafeteria anexa, Carolina imediatamente avistou Alexei sentado em uma mesa ao fundo, vestindo um terno azul escuro impecável que provavelmente custava mais que 6 meses de seu aluguel. Carolina! Ele se levantou para cumprimentá-la, estendendo a mão. Obrigado por vir. Obrigada pelo convite. Respondeu formalmente, sentando-se em seguida. Uma garçonete se aproximou e Alexei perguntou a Carolina o que gostaria de beber antes de fazer seu próprio pedido. Um pequeno gesto que não passou despercebido. Então, ele começou, após os pedidos serem feitos. Você está no último ano de literatura comparada, correto? Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como sabe disso? Um leve rubor tingiu o rosto dele. Pesquisei sobre o departamento de russo da USP. Sua professora orientadora, doutora Irina Petrovich, mencionou seu nome como uma de suas melhores alunas quando a contatei. Você falou com a professora Irina? Carolina estava perplexa. Precisava verificar se suas habilidades eram reais antes de fazer uma oferta formal. Ele explicou com pragmatismo. Impressionei-me com o que ouvi sobre sua tese sobre metáforas de exílio na obra de Akhmatova e Tsvetaeva. Carolina não sabia se ficava lisonjeada ou incomodada com a investigação prévia. Então todo esse encontro já estava decidido antes mesmo de me ligar? Alexei sorriu, um sorriso contido que não atingia completamente seus olhos. Digamos que eu queria ter certeza de que o incidente no restaurante não foi apenas sorte. E não foi. Você é exatamente o que estamos procurando. Os cafés chegaram e Carolina aproveitou o momento para organizar seus pensamentos. O que exatamente envolveria esse estágio? Ele abriu uma pasta de couro que Carolina não havia notado e retirou alguns documentos. Tradução de documentos comerciais, acompanhamento de reuniões com parceiros russos, pesquisa cultural para adaptação de materiais de marketing e, eventualmente, se tiver interesse, viagens a Moscou para treinamento. A oferta parecia cada vez mais legítima e tentadora. E quanto ao meu curso?
Tenho aulas 3 vezes por semana e estou escrevendo minha tese. Ao horário flexível. Precisamos de você 25 horas semanais, distribuídas como preferir. Ele fez uma pausa. E podemos incluir uma cláusula no contrato permitindo licença para a conclusão da tese quando chegar o momento. Era como se ele estivesse adivinhando cada uma de suas preocupações e oferecendo soluções perfeitas. Bom demais para ser verdade? Talvez. Por que eu? Perguntou finalmente, encarando-o diretamente. Há tradutores profissionais com anos de experiência em São Paulo. Alexei tomou um gole de seu café antes de responder. Tenho uma teoria sobre negócios. As habilidades técnicas podem ser adquiridas, mas certas qualidades são inatas. Você demonstrou 3 coisas naquela noite no restaurante: competência linguística excepcional, coragem para estabelecer limites, mesmo com alguém em posição de poder, e dignidade ao fazê-lo. Isso é raro. Carolina sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Além disso, continuou ele, você conhece literatura russa. Isso significa que entende a alma russa. E isso é algo que nenhum curso de tradução empresarial pode ensinar. Havia uma sinceridade em suas palavras que começava a derrubar as defesas de Carolina. Quando precisaria de uma resposta? Hoje, idealmente. Temos uma reunião importante na próxima semana com parceiros de Moscou e gostaríamos que você participasse da preparação. Carolina hesitou. O salário resolveria seus problemas imediatos. O horário flexível permitiria continuar cuidando da mãe e estudando. Mas trabalhar diretamente com Alexei após o início conturbado entre eles, tenho sua palavra de que será estritamente profissional? Perguntou, olhando-o nos olhos. Alexei sustentou seu olhar sem hesitar. Absolutamente. Na Rússia, temos um ditado. Slovo doroje deneg. A palavra vale mais que dinheiro. Você tem minha palavra. Carolina estendeu a mão. Então temos um acordo. Ele sorriu, apertando sua mão. Bem-vinda a Volkov International. O aperto de mão durou 1 segundo mais que o necessário. E Carolina sentiu uma corrente de eletricidade que atribuiu à ansiedade do momento. Começamos na segunda-feira, disse Alexei, entregando-lhe uma pasta com o contrato. Minha assistente entrará em contato para orientá-la sobre o primeiro dia. Quando saíram do café, o céu de São Paulo ameaçava chuva. Carolina abriu a bolsa para pegar o guarda-chuva compacto que sempre carregava, mas Alexei já havia sinalizado para seu motorista. Posso deixá-la em algum lugar? Não é necessário. Vou pegar o metrô. Ele franziu a testa. Está prestes a chover. Estou acostumada com a chuva de São Paulo, respondeu com um sorriso. Além disso, preciso me acostumar a ser sua funcionária, não sua convidada. Alexei assentiu, respeitando sua decisão. Até segunda-feira, então. Até segunda. Enquanto o observava entrar na Mercedes preta, Carolina não pôde deixar de sentir uma mistura de empolgação e apreensão. Tinha acabado de mudar completamente o rumo de sua vida por causa de um encontro fortuito com um homem que mal conhecia. Mas enquanto caminhava em direção ao metrô, com os primeiros pingos de chuva começando a cair, um pensamento persistia. Talvez, apenas talvez, aquela fosse a oportunidade que esperava para transformar sua vida e a de sua mãe. O contrato na pasta pesava confortavelmente em sua bolsa, prometendo possibilidades que até 3 dias atrás pareciam inalcançáveis. E no horizonte de concreto de São Paulo, entre nuvens carregadas, um raio de sol teimava em aparecer. O escritório da Volkov International ocupava os 2 últimos andares de um edifício envidraçado na Avenida Paulista. Carolina chegou 15 minutos antes do horário combinado, vestindo o melhor conjunto que possuía. Uma saia lápis azul marinho e uma blusa branca de mangas compridas que havia passado meticulosamente na noite anterior. O saguão de mármore e metal escovado intimidava, assim como a recepcionista impecavelmente vestida que a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, sou Carolina Santos,
Começo hoje como estagiária. Ah, sim. Senhorita Santos, a senhora Kátia está esperando por você. A recepcionista indicou o elevador. 20º andar. No elevador, Carolina respirou fundo, tentando acalmar o nervosismo. Havia pedido demissão do restaurante no sábado, para a surpresa do gerente que tentou convencê-la a ficar. Tinha visitado a mãe no domingo e contado sobre o novo emprego, omitindo apenas como o havia conseguido. Helena ficou radiante, vendo ali um sinal de que as coisas finalmente começavam a melhorar. As portas do elevador se abriram diretamente em uma recepção elegante, decorada em tons de cinza, branco e azul. As cores da bandeira russa, notou Carolina. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros curtos e óculos de armação fina, levantou-se para recebê-la. Carolina, sou Kátia Sorokina, assistente executiva do Sr. Volkov. Bem-vinda à Volkov International. Obrigada, respondeu Carolina, apertando a mão estendida. Vou mostrar seu espaço de trabalho e explicar suas responsabilidades iniciais, disse Kátia, guiando-a pelo escritório de conceito aberto, onde cerca de 20 pessoas trabalhavam em estações modernas. Carolina notou que o ambiente, embora luxuoso, era menos ostensivo do que esperava. As pessoas pareciam concentradas e profissionais, sem a tensão que imaginava encontrar em uma empresa liderada por alguém como Alexei. Esta será sua mesa, indicou Kátia, mostrando uma estação de trabalho próxima a uma parede de vidro com vista para a Paulista. Laptop, telefone corporativo e acesso ao sistema da empresa já estão configurados. Sua primeira tarefa será revisar este material. Ela entregou a Carolina uma pasta com documentos em russo. São contratos preliminares para uma joint venture com uma empresa brasileira de tecnologia. Precisamos que você revise a tradução para garantir que nenhuma nuance cultural se perdeu. Carolina assentiu, impressionada com a responsabilidade imediata. Quando precisa disto? Até quarta-feira. Alguma dúvida, estou à disposição. O Sr. Volkov gostaria de vê-la às 14 horas em seu escritório para uma breve orientação. Quando Kátia se afastou, Carolina se instalou na mesa, admirando secretamente a vista privilegiada. Em poucos minutos, estava imersa nos documentos, feliz por finalmente estar utilizando seus conhecimentos de russo para algo além de estudos acadêmicos. Às 14, precisamente, Kátia a conduziu ao escritório de Alexei no canto do andar. A sala era ampla, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, mas surpreendentemente sóbria em sua decoração. Uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras de couro, estantes com livros, majoritariamente em russo, notou Carolina, e curiosamente um pequeno samovar tradicional russo em um aparador. Alexei levantou-se quando ela entrou. Vestia um terno cinza chumbo que realçava seus olhos azuis, mas sua postura era estritamente profissional. Carolina, bem-vinda. Por favor, sente-se. Ela sentou-se em uma das cadeiras em frente à mesa, mantendo a postura ereta. Como foi seu primeiro dia até agora? Produtivo. Já comecei a revisão dos contratos da joint venture. Ele pareceu satisfeito. Excelente. Kátia explicou suas responsabilidades iniciais, imagino. Sim. Revisão de traduções, preparação para a reunião com os parceiros russos na próxima semana. Perfeito. Alexei inclinou-se ligeiramente para a frente. Há algo específico que gostaria de perguntar? Carolina considerou por um momento. Por que uma empresa russa escolheu o Brasil para a expansão? Especificamente agora, a pergunta pareceu agradá-lo. A maioria perguntaria sobre benefícios ou horário de almoço, comentou com um leve sorriso. Vejo que tem interesse genuíno no negócio. Gostaria de entender o contexto em que estou trabalhando. Alexei assentiu. Razões práticas. O Brasil tem uma economia grande, mas subexplorada por empresas russas. As sanções ocidentais contra a Rússia nos forçaram a diversificar mercados. E, pessoalmente, ele fez uma pausa. Minha mãe era meio brasileira.
Esta informação pegou Carolina de surpresa. Não sabia disso. Poucos sabem. Ela conheceu meu pai durante uma viagem dele ao Rio nos anos 80. Voltou com ele para Moscou e nunca mais retornou ao Brasil. Seus olhos adquiriram um brilho distante. Faleceu quando eu tinha 12 anos, mas sempre falou do Brasil com carinho. Este projeto é, em parte, uma forma de me reconectar com essa herança. Era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal, e Carolina não pôde deixar de sentir-se tocada pela revelação inesperada. Ela te ensinou português? O básico. A aperfeiçoei com tutores ao longo dos anos, sabendo que um dia expandiria os negócios para cá. Ele retornou rapidamente ao tom profissional. Mas chega de passado, estamos construindo o futuro aqui. A reunião continuou com explicações sobre a estrutura da empresa e expectativas sobre seu trabalho. Quando terminaram, Alexei a acompanhou até a porta. "Ah, uma última coisa", disse ele. "Haverá um jantar com os parceiros russos na sexta-feira. Sua presença seria valiosa se estiver disponível." "Claro", respondeu Carolina automaticamente, embora internamente se preocupasse sobre o que vestir para um evento corporativo de alto nível. "Ótimo! Meu motorista a buscará às 19 horas. Quando a porta se fechou atrás dela, Carolina percebeu que havia entrado em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde motoristas particulares e jantares corporativos eram rotina, onde decisões de milhões de dólares eram tomadas durante o almoço. Os dias seguintes passaram rapidamente. Carolina impressionou a equipe com sua habilidade não apenas de traduzir, mas de captar nuances culturais nos documentos. Na quarta-feira, entregou as revisões dos contratos, recebendo elogios de Kátia. "O senhor Volkov raramente contrata pessoas sem experiência corporativa", comentou Kátia, enquanto tomavam café na copa. "Você deve tê-lo impressionado bastante." Carolina sentiu o rosto esquentar. "Apenas fiz meu trabalho. Não seja modesta." Ele pessoalmente revisou seu trabalho nos contratos e ficou satisfeito. Isso raramente acontece. Na quinta-feira, Carolina recebeu um telefonema inesperado. Era do hospital. "Senhorita Santos? Doutora Luciana aqui. Sua mãe teve uma recaída. Nada grave, mas precisamos ajustar a medicação. E surgiu uma vaga para o tratamento experimental que discutimos." O coração de Carolina acelerou. "Isso é ótimo! Quando podemos começar?" "Esse é o problema. Precisamos de um depósito inicial de R$20.000 até amanhã para garantir a vaga. Sei que é um valor alto e com pouco tempo, mas farei o possível", respondeu Carolina, a mente já calculando opções. Seu primeiro pagamento viria apenas no final do mês. Não tinha economias suficientes, e os tios no interior mal conseguiam sustentar suas próprias famílias. Após desligar, permaneceu imóvel em sua mesa, tentando controlar o turbilhão de emoções. R$20.000 em 24 horas parecia impossível. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu Alexei se aproximando. "Está tudo bem?" perguntou ele, observando sua expressão. Carolina instintivamente se recompôs. "Sim, apenas assuntos pessoais." Ele a estudou por um momento. "Seu rosto diz o contrário." Algo na expressão genuinamente preocupada dele a fez baixar a guarda. "Minha mãe está doente, câncer. Surgiu uma vaga para um tratamento experimental, mas preciso de um depósito até amanhã." "Quanto?" A pergunta direta a pegou desprevenida. Não estou pedindo dinheiro. Não ofereci dinheiro. Perguntei quanto." R$20.000, respondeu finalmente. Alexei assentiu, como se considerasse a informação. "Posso adiantar seu salário do mês." "Seria suficiente?" Carolina sentiu um misto de alívio e constrangimento. "Eu pagaria aos poucos." "Naturalmente." Ele falou como se fosse uma questão trivial. "Kátia providenciará a transferência ainda hoje." "Obrigada", disse Carolina, sentindo os olhos marejarem. Realmente não esperava isso. "Família é prioridade", respondeu ele simplesmente. "Minha mãe morreu porque não tivemos acesso ao tratamento certo no momento certo. Se posso ajudar sua mãe, considere isso."
uma forma de equilibrar a balança do universo. Naquele momento, a imagem que Carolina tinha de Alexei como um empresário frio e calculista começou a ganhar novas nuances. Havia uma humanidade inesperada por trás da fachada profissional. Quando ele se afastou, Carolina sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas gratidão. Era uma conexão mais profunda, um reconhecimento de que talvez houvesse mais em Alexei Volkov do que a primeira impressão sugeria. No final daquele dia, ao deixar o escritório, ela recebeu uma notificação de depósito em sua conta. Não eram 20 mil reais, eram 30 mil, com uma mensagem simples: para despesas adicionais com o tratamento. Não é um empréstimo, é um investimento no seu bem-estar. AV. Carolina parou no meio da calçada movimentada da Avenida Paulista, pessoas apressadas esbarrando nela enquanto tentava processar o gesto. Não sabia como reagir a tamanha generosidade, especialmente vinda de alguém que conhecia há tão pouco tempo. E mais perturbador ainda era a sensação crescente de que, contra todos os seus instintos de autopreservação, estava começando a se importar com Alexei Volkov de uma forma que ia além da relação profissional. O jantar corporativo seria realizado no rooftop de um hotel de luxo na região dos Jardins. Carolina passou a tarde de sexta-feira no hospital, acompanhando sua mãe enquanto os médicos explicavam os detalhes do novo tratamento que começaria na segunda-feira. "Estou tão feliz, filha", disse Helena, segurando a mão de Carolina com força surpreendente para alguém tão debilitado. "Parece que finalmente a sorte está mudando para nós." Carolina sorriu, sentindo uma mistura de esperança e culpa. Não havia contado à mãe sobre o adiantamento de Alexei, dizendo apenas que a empresa oferecia benefícios para tratamentos médicos. "Preciso ir, mãe. Tenho aquele jantar de trabalho hoje. Vai impressionar todos eles." Helena ajeitou uma mecha do cabelo da filha. "Minha menina brilhante, trabalhando numa empresa internacional." Ao chegar em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Carolina encarou o guarda-roupa aberto com desespero. Não possuía nada remotamente adequado para um jantar corporativo de alto nível. O vestido preto básico que usava em ocasiões especiais parecia agora inadequado e simples demais. A campainha tocou. Ao abrir a porta, deparou-se com um entregador carregando uma caixa grande e plana, com o logotipo de uma boutique conhecida da Oscar Freire. "Entrega para Carolina Santos." Confusa, ela assinou o recebimento e abriu a caixa na mesa da cozinha. Dentro havia um vestido azul petróleo de corte elegante e tecido fluido, acompanhado de um par de sapatos de salto na mesma tonalidade. Um cartão discreto acompanhava o conjunto. "Para o jantar desta noite." Kátia providenciou as medidas. AV. Carolina ficou paralisada, sentimentos conflitantes tomando conta dela. Por um lado, o gesto era atencioso e resolvia seu problema imediato. Por outro, sentia-se desconfortável com mais um favor de Alexei, especialmente algo tão pessoal quanto roupas. Após um momento de hesitação, decidiu aceitar o presente por questões práticas. O jantar era importante profissionalmente e aparecer inadequadamente vestida poderia prejudicar sua imagem na empresa. Mas precisaria estabelecer limites claros com Alexei. Às 19h em ponto, a campainha tocou novamente. O motorista, um homem discreto de meia idade, aguardava para levá-la. No carro, Carolina respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Nunca havia participado de um evento desse nível e temia cometer alguma gafe. O rooftop do hotel oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo iluminada. Mesas elegantemente dispostas, garçons circulando com taças de champanhe e executivos em trajes formais, conversando em pequenos grupos. Carolina sentiu-se imediatamente deslocada, apesar do vestido apropriado. "Carolina!" A voz de Alexei surgiu atrás dela. "Você está..." Ele parou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "O vestido serviu perfeitamente", completou, mantendo o tom profissional.
Obrigada pelo presente, respondeu ela. Embora precisemos conversar sobre limites apropriados. Algo como admiração brilhou nos olhos dele. Justo, mais tarde. Agora deixe-me apresentá-la aos nossos convidados. Durante as apresentações aos executivos russos, Karolina percebeu que Alexei havia criado uma narrativa sobre ela que ia além da simples estagiária. Apresentava-a como especialista em cultura russa, enfatizando seus conhecimentos literários e linguísticos como ativos valiosos para a empresa. Ona govorit po-ruski lukshe chem vi, Ivan Petrovich, brincou Alexei com um dos executivos mais velhos. Ela fala russo melhor que você, Ivan Petrovich. O homem riu, visivelmente impressionado, quando Karolina respondeu em russo impecável, citando Pushkin de maneira apropriada ao contexto da conversa. Os executivos russos, inicialmente céticos ao ver uma jovem brasileira no grupo, rapidamente passaram a incluí-la nas discussões, valorizando suas observações culturais. Durante o jantar, Karolina observou Alexei em seu elemento, carismático, estratégico, alternando perfeitamente entre o português e o russo. Era fascinante ver como ele adaptava sua abordagem a cada pessoa, demonstrando uma inteligência emocional que ela não esperava. Quando o jantar formal terminou, vários convidados se moveram para o bar do rooftop. Karolina se preparava para pedir um táxi quando Alexei se aproximou. "Podemos ter aquela conversa agora?" perguntou ele, indicando uma área mais tranquila do terraço. Eles se acomodaram em uma mesa afastada, com a cidade cintilante abaixo deles. "Sobre o vestido e o adiantamento", começou Karolina, determinada a manter a conversa objetiva. "Agradeço a ajuda, mas preciso estabelecer limites claros." Alexei a observou atentamente. "Estou ouvindo. Não quero tratamento especial no trabalho. Não quero que as pessoas pensem que estou em uma posição privilegiada por..." Ela hesitou. "Por qualquer motivo além do meu mérito profissional." "Compreensível." Ele assentiu. "Mais alguma coisa?" "Sim. Prefiro não receber presentes pessoais. O adiantamento foi uma emergência médica e sou grata, mas o vestido..." Ela gesticulou para a roupa. "Isso cria uma dinâmica que me deixa desconfortável." Em vez de parecer ofendido, Alexei sorriu levemente. "Sua honestidade é refrescante, Karolina. A maioria das pessoas na sua posição aceitaria os benefícios sem questionar. Não sou a maioria das pessoas." Claramente, ele tomou um gole de sua bebida. "Respeito seus limites. O vestido foi uma solução prática para uma situação específica, mas entendo sua preocupação." Fez uma pausa. "Quanto ao adiantamento, considere um benefício da empresa para emergências médicas. Não é pessoal, é político-corporativo." Karolina sabia que isso não era inteiramente verdade, mas apreciou a tentativa dele de preservar sua dignidade. "Obrigada por entender." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas quando Alexei perguntou: "E como está sua mãe?" "Melhor. O novo tratamento começa segunda-feira." Karolina hesitou, então decidiu compartilhar. "Ela tem sido minha única família desde que meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos." Alexei assentiu pensativamente. "Também perdi minha mãe aos 12. Coincidência estranha. Talvez." Seus olhos encontraram os dela. "Ou talvez seja por isso que entendo sua determinação." Havia algo na vulnerabilidade momentânea dele que diminuiu as defesas de Karolina. Por um instante, não eram empregador e funcionária, apenas duas pessoas conectadas por experiências similares. "Sua mãe?" ela perguntou suavemente. Como ela era? O rosto de Alexei se suavizou de uma maneira que Karolina ainda não havia testemunhado. Luz. Ela era pura luz em um país frequentemente cinzento. Cantava músicas brasileiras quando achava que ninguém estava ouvindo. Fazia brigadeiros nas noites de inverno em Moscou. A imagem era tão inesperadamente íntima que Karolina sentiu como se estivesse vendo através de uma janela raramente aberta. "Ela teria gostado de você", acrescentou ele, quase como um pensamento tardio. Antes que Karolina pudesse responder, o celular de Alexei vibrou.
Ele verificou a mensagem e seu semblante mudou instantaneamente, retornando à máscara profissional. Negócios, explicou brevemente. Preciso resolver algo. Meu motorista a levará para casa quando quiser ir. E assim, o momento de conexão se quebrou. Carolina observou-o afastar-se para falar com os executivos russos, movendo-se com a facilidade de alguém acostumado a habitar múltiplos mundos simultaneamente. Na segunda-feira seguinte, o escritório estava agitado com os preparativos para uma importante videoconferência com Moscou. Carolina, agora oficialmente parte da equipe de relações internacionais, estava traduzindo documentos de última hora quando Katia se aproximou de sua mesa. O senhor Volkov gostaria de vê-la em seu escritório, informou a assistente com uma expressão neutra que Carolina não conseguiu decifrar. Ao entrar no escritório, encontrou Alexei em pé junto à janela, observando a cidade. Feche a porta, por favor, pediu ele sem se virar. Carolina obedeceu, sentindo uma pontada de apreensão. Aconteceu algo? Ele se virou, seu rosto sério. Precisamos conversar sobre uma viagem. Viagem? Moscou, na próxima semana. Os parceiros russos estão insistindo em uma reunião presencial e sua presença seria valiosa. Eu? Carolina estava perplexa. Sou apenas uma estagiária. Há tradutores seniores mais qualificados. Você impressionou Ivan Petrovich com seu conhecimento cultural. Ele especificamente pediu sua presença. Alexei fez uma pausa. Seria uma oportunidade importante para sua carreira. A mente de Carolina corria. Uma viagem internacional, após apenas 2 semanas de trabalho, parecia surreal. E então lembrou-se de sua mãe. Não posso deixar minha mãe agora. Ela acabou de começar o tratamento. Seriam apenas 5 dias, argumentou Alexei, e a empresa cobriria um serviço de acompanhantes para sua mãe durante sua ausência. A oferta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Uma viagem profissional a Moscou, o sonho de qualquer estudante de literatura russa, mas também significava afastar-se de sua mãe em um momento crucial. Preciso pensar, respondeu finalmente. Naturalmente, mas precisarei de uma resposta até amanhã para providenciar os vistos. Quando Carolina se virou para sair, Alexei acrescentou. E Carolina, isto não é um favor pessoal, é uma oportunidade profissional que você mereceu. Ela assentiu. Incerta se acreditava nisso completamente. Naquela noite, ao visitar sua mãe no hospital, Carolina compartilhou a notícia sobre a possível viagem. Você deve ir, exclamou Helena, com mais energia do que demonstrava em semanas. Moscou? Você sempre sonhou em conhecer os lugares dos livros que tanto ama. Mas seu tratamento... Estarei aqui quando voltar. São apenas alguns dias. Helena segurou a mão da filha. Não use minha doença como desculpa para evitar oportunidades, Carolina. Já sacrificou demais por mim. Nos olhos de sua mãe, Carolina viu uma determinação que conhecia bem. A mesma que a havia sustentado após o abandono do pai. A mesma que a impulsionou a criar a filha sozinha, trabalhando em 2 empregos. Enquanto deixava o hospital, Carolina percebeu que estava em uma encruzilhada. A viagem a Moscou representava mais do que uma oportunidade profissional. Era um passo em direção a um mundo novo e desconhecido. Um mundo onde Alexei Volkov, com sua complexidade desconcertante, ocupava um espaço cada vez maior em seus pensamentos. O avião cortava as nuvens sobre a Europa Oriental, enquanto Carolina observava pela janela, ainda mal acreditando que estava a caminho de Moscou. Após longas conversas com sua mãe e com a equipe médica, que garantiram que o tratamento inicial correria bem, mesmo sem sua presença, ela havia aceitado a proposta de Alexei. Ele ocupava o assento ao seu lado na primeira classe, absorto em documentos no tablet. Vestia um suéter cinza de cachemir sobre uma camisa branca, mais casual do que o habitual, mas não menos elegante. Desde a decolagem em São Paulo, havia respeitado seu espaço, mantendo a interação estritamente profissional. Primeira vez voando na primeira classe? Perguntou ele, notando seu olhar para o ambiente luxuoso. Carolina assentiu. Primeira vez voando para fora do Brasil, na verdade.
Algo parecido com surpresa passou pelo rosto dele, e escolheu a Rússia como seu primeiro destino internacional. Tecnicamente você escolheu, corrigiu ela com um leve sorriso. Justo. Ele fechou o tablet. Nervosa? Um pouco, admitiu Carolina. Conhecer na vida real os lugares que só via em livros é surreal. Alexei a estudou por um momento. Vou garantir que tenha tempo para visitar alguns lugares importantes. O Museu Pushkin, talvez. Ou a casa de Tolstói. Não seria necessário, estou indo a trabalho. Considerando suas contribuições nas últimas semanas, você merece algumas horas de turismo cultural. Sua voz suavizou. Além disso, seria um desperdício ir a Moscou e não experimentar a cidade que você estudou por tanto tempo. Carolina sentiu uma onda de gratidão inesperada. Obrigada. O resto do voo transcorreu em uma rotina de trabalho. Refeições elegantes, servidas em porcelana e conversas ocasionais sobre as reuniões que teriam pela frente. Era fácil, notou Carolina, trabalhar com Alexei. Apesar da diferença em suas posições, ele valorizava suas opiniões e parecia genuinamente interessado em suas perspectivas. Em um momento, enquanto discutiam nuances de uma tradução particularmente complexa, seus dedos tocaram-se acidentalmente sobre o documento. Um contato breve, casual, mas que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Carolina. Ela retirou a mão rapidamente, fingindo ajustar seus óculos de leitura. Se Alexei notou sua reação, não demonstrou. Mas Carolina percebeu uma leve mudança em sua postura, um quase imperceptível afastamento, como se também estivesse consciente da necessidade de manter distância. Quando pousaram em Moscou, o ar frio de outubro a recebeu como um tapa. Carolina ajustou o casaco que havia comprado especialmente para a viagem, o mais quente que conseguira encontrar em São Paulo, mas claramente inadequado para o outono russo. Você vai precisar de algo mais apropriado para o clima, comentou Alexei enquanto caminhavam pelo aeroporto de Sheremetyevo. Faremos uma parada antes de ir ao hotel. A parada revelou-se uma boutique exclusiva no centro de Moscou, onde uma vendedora já os aguardava, apesar do horário tardio. Carolina quis protestar, lembrando-se da conversa sobre limites, mas o frio intenso a fez reconsiderar. Aceitou um casaco de lã com forro de cachemir e um conjunto de cachecol, luvas e gorro, insistindo em pagar pelo menos uma parte quando descobriu o preço exorbitante. Considere equipamento de trabalho, argumentou Alexei. Necessário para sua função aqui. A empresa cobre. O hotel ficava próximo à Praça Vermelha, um estabelecimento histórico restaurado com elegância discreta. Ao entrar em sua suíte, Carolina ficou momentaneamente sem palavras. O espaço era maior que seu apartamento inteiro em São Paulo, decorado com um equilíbrio perfeito entre o clássico russo e o conforto moderno. Suas reuniões começam amanhã às 10 horas, informou Alexei ao deixá-la na porta. Descanse bem, o motorista estará aqui às 9 horas. E você? Perguntou Carolina, notando que ele não mencionara seus próprios planos. Tenho alguns assuntos pessoais para resolver esta noite. Algo em seus olhos se fechou, como uma cortina sendo puxada. Nos vemos amanhã na reunião. Quando ele se afastou pelo corredor, Carolina sentiu uma curiosidade involuntária sobre quais assuntos pessoais poderiam ocupar Alexei Volkov em Moscou. Afastou o pensamento, repreendendo-se mentalmente. A vida particular dele não era da sua conta. Após um banho quente, Carolina ligou para o hospital em São Paulo. Sua mãe atendeu, soando animada apesar do horário. Como é Moscou? Já viu o Kremlin? Está muito frio? Carolina sorriu, descrevendo a cidade iluminada que havia vislumbrado do carro. E você, mãe? Como foi o tratamento hoje? Tudo correndo bem, filha. A enfermeira que a empresa enviou é um anjo. Trouxe até aqueles chocolates que eu gosto. A conversa reconfortou Carolina, aliviando parte de sua culpa por estar tão longe em um momento delicado. Após desligar, aproximou-se da janela. Moscou estendia-se diante dela.
Luzes cintilando na noite clara, as cúpulas das igrejas ortodoxas destacando-se contra o céu escuro. Era a cidade de Pushkin, de Akhmatova, de tantos autores que povoaram sua imaginação desde a adolescência. E agora estava aqui, não como turista, mas como profissional. O caminho improvável que a trouxera de garçonete a este momento parecia quase ficcional em sua improbabilidade. Na manhã seguinte, Carolina descobriu que as reuniões de negócios em Moscou tinham um protocolo próprio. Os executivos russos, todos homens de meia-idade, inicialmente a olharam com curiosidade mal disfarçada, claramente intrigados com a jovem brasileira que falava russo com fluência. Mas à medida que a reunião avançava e Carolina demonstrava seu conhecimento não apenas do idioma, mas da cultura e das nuances dos negócios, a atitude deles mudou visivelmente. Especialmente quando perceberam como Alexei valorizava suas contribuições, frequentemente pedindo sua opinião sobre questões delicadas. A senhorita Santos captou perfeitamente a essência do que estamos propondo, comentou Alexei em russo após uma intervenção particularmente perspicaz de Carolina sobre diferenças culturais nos contratos. Ivan Petrovich, o executivo mais sênior do grupo russo, assentiu com aprovação. Raro encontrar estrangeiros que entendam tão bem nossa forma de pensar. A senhorita estudou em Moscou? Apenas através dos livros, respondeu Carolina modestamente, mas tive excelentes professores. As negociações se estenderam pelo dia todo, intercaladas com um almoço elaborado regado a vodka, que Carolina bebeu com moderação, consciente de que estava sendo observada. Ao final, quando contratos preliminares foram assinados e mãos apertadas, havia um clima geral de satisfação. Você foi excepcional hoje, comentou Alexei enquanto deixavam o edifício. Ivan raramente elogia estrangeiros, muito menos jovens profissionais. Carolina sentiu-se aquecida pelo reconhecimento. Apenas fiz meu trabalho. Fez muito mais. Ele consultou o relógio. São quase 18 horas. Os russos querem nos levar para jantar, mas conseguiu um intervalo de 2 horas. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Tempo suficiente para uma visita rápida ao Museu Pushkin. O gesto a pegou de surpresa. Você lembrou? Claro que lembrei. O motorista os deixou próximo ao museu, e Carolina não conseguiu conter sua empolgação ao caminhar pelos salões que abrigavam manuscritos e objetos pessoais de seu poeta favorito. Alexei a acompanhava alguns passos atrás, observando sua reação com uma expressão que mesclava divertimento e algo mais difícil de definir. Nunca vi alguém tão emocionado com um manuscrito antigo, comentou ele quando Carolina ficou vários minutos contemplando um rascunho original de Eugene Onegin. É como estar na presença do próprio gênio criativo, respondeu ela, sem desviar os olhos do documento. Estas palavras mudaram a literatura russa para sempre. Alexei se aproximou, ficando ao seu lado. Minha mãe costumava recitar Pushkin para mim antes de dormir, compartilhou em voz baixa. Eu te amei em silêncio, sem esperança, com timidez. Ora com ciúmes, ora com ternura, completou Carolina automaticamente. Seus olhares se encontraram, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia algo nos olhos de Alexei, uma vulnerabilidade, um anseio, que Carolina nunca havia visto antes. Então seu celular tocou, quebrando o momento. Era Kátia, com alguma urgência sobre documentos para a reunião da noite. Alexei recuou, a máscara profissional voltando ao lugar enquanto respondia às perguntas da assistente. Carolina voltou sua atenção ao manuscrito, mas a magia do momento havia se dissipado. O que estava acontecendo entre eles? Essa conexão inesperada, esses momentos de intimidade que surgiam nas brechas de sua relação profissional, eram reais ou apenas projeções de sua imaginação? O jantar com os executivos russos foi uma sucessão de brindes, pratos tradicionais e negociações informais.
Carolina, sentada entre Alexei e Ivan Petrovich, navegou habilmente pela complexa etiqueta social russa, ganhando ainda mais respeito dos presentes. Quando retornaram ao hotel, já passava da meia-noite. No elevador, um silêncio carregado se instalou entre Carolina e Alexei. Havia algo não dito pairando no ar, algo que ambos pareciam relutantes em reconhecer. "Obrigada pelo museu", disse ela finalmente, quando o elevador parou no andar dela. "Significou muito." Alexei assentiu. "Amanhã temos a reunião final às 9 horas. Depois..." Ele hesitou brevemente. "Há um lugar que gostaria de lhe mostrar, se tiver interesse. Não é turístico, mas tem significado pessoal." A proposta surpreendeu Carolina. "Claro", respondeu, curiosidade superando a cautela. Quando as portas do elevador se fecharam e Carolina entrou em sua suíte, um turbilhão de emoções a invadiu. Em poucos dias, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia prever. E no centro dessa transformação estava Alexei Volkov, o homem que inicialmente a havia desrespeitado em russo e que agora a levava para conhecer lugares com significado pessoal em Moscou. Enquanto se preparava para dormir, Carolina recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma foto do hospital em São Paulo, sua mãe sorrindo ao lado da enfermeira, dando um polegar para cima. A mensagem dizia: "Segunda sessão concluída com sucesso. Não se preocupe comigo. Aproveite Moscou, meu amor." Carolina sorriu para a tela, sentindo uma onda de gratidão pela força de sua mãe. Amanhã seria um novo dia em Moscou, com novas negociações, novos desafios. E talvez, apenas talvez, novas revelações sobre o enigmático Alexei Volkov. A reunião final com os executivos russos foi breve e produtiva. Os contratos foram assinados, mãos foram apertadas e promessas de parcerias duradouras foram feitas. Carolina observou com satisfação discreta como sua presença havia feito diferença nas negociações. Os russos claramente apreciavam alguém que entendia não apenas seu idioma, mas suas referências culturais. "O carro nos espera", anunciou Alexei quando saíram do prédio corporativo. O céu de Moscou estava surpreendentemente claro para um dia de outono, com o sol pálido brilhando sobre as cúpulas douradas da cidade. "Para onde vamos?", perguntou Carolina, curiosa sobre o lugar de significado pessoal que ele havia mencionado. "Você vai ver", respondeu ele com um sorriso enigmático. O motorista os levou para fora do centro da cidade, por bairros residenciais, até chegarem a uma área de apartamentos antigos, típicos da era soviética. Não era o tipo de lugar que Carolina imaginava que Alexei frequentasse. "É aqui", disse ele quando o carro parou em frente a um prédio de 5 andares sem elevador. Eles subiram as escadas em silêncio até o 4º andar. Alexei parou diante de uma porta verde desbotada, sacou uma chave do bolso e hesitou por um momento antes de abri-la. O apartamento era pequeno e simples, mas impecavelmente mantido. Móveis antigos, alguns livros em prateleiras e, o que mais chamou a atenção de Carolina, fotografias por toda parte. "Este era o apartamento da minha mãe antes de conhecer meu pai", explicou Alexei, sua voz mais suave que o habitual. "Ela o manteve mesmo depois de nos mudarmos para a casa principal. Dizia que precisava de um lugar onde pudesse ser apenas ela mesma, não a esposa de um oligarca." Carolina percorreu o espaço com reverência, observando as fotos. Uma mulher morena de olhos grandes e sorriso luminoso aparecia em muitas delas, às vezes sozinha, às vezes com um menino pequeno que Carolina reconheceu como Alexei criança. "Ela era linda", comentou, parando diante de uma foto onde a mulher usava um vestido colorido tipicamente brasileiro, contrastando com a neve ao fundo. "Teresa Santos Volkova", disse Alexei, pronunciando o nome com sotaque brasileiro perfeito. "Nascida em Copacabana, criada em Ipanema e enterrada em Moscou." Carolina virou-se abruptamente. "Santos?" Alexei assentiu lentamente. "Percebi a coincidência quando vi seu sobrenome pela primeira vez no restaurante."
Santos é comum no Brasil, claro. Mas depois, quando mencionou sua mãe doente e soube que seu pai havia partido, ele fez uma pausa. Comecei a me perguntar se poderia haver uma conexão. O coração de Carolina acelerou. O que está sugerindo? Alexei caminhou até uma escrivaninha antiga e abriu uma gaveta retirando um envelope amarelado. Encontrei isto entre as coisas dela após sua morte. Nunca tive coragem de procurar, até conhecer você. Ele entregou o envelope a Carolina. Dentro havia várias cartas e uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Mostrava uma mulher jovem, claramente a mãe de Alexei, abraçada a um homem. E no colo do homem, uma menina pequena, talvez de 2 anos. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era sua mãe, Helena, décadas mais jovem. Minha mãe tinha uma meio-irmã no Brasil, explicou Alexei, sua voz controlada, mas emocionada. Elas se conheceram quando adultas, quando Teresa visitou o Rio para conhecer seu pai biológico. As duas se corresponderam por anos, até a doença de minha mãe. Helena, murmurou Carolina. Minha mãe se chama Helena. Eu sei. Alexei apontou para uma das cartas. Teresa mencionava sua querida irmã Helena e sua sobrinha Carolina nas cartas. Quando ouvi seu nome naquele restaurante, algo ressoou, mas achei que era coincidência demais. Carolina sentou-se, tentando processar a revelação. Então somos primos de 2º grau, tecnicamente. Ele se sentou ao lado dela. Quando percebi a possibilidade, contratei um investigador. Ele confirmou que sua mãe, Helena Santos, é filha de João Santos, meio-irmã de Teresa Santos Volkova. Somos família, Carolina. A revelação era tão inesperada que Carolina não conseguia encontrar palavras. As peças começaram a se encaixar em sua mente. O interesse súbito de Alexei nela, no restaurante, após ouvir seu sobrenome, a oferta de emprego, a generosidade com o tratamento de sua mãe. Por que não me contou antes? Queria ter certeza. Ele se levantou, caminhando até a janela. E para ser honesto, queria que você me conhecesse por quem sou, não por um parentesco distante. Queria ganhar seu respeito por mérito próprio. Carolina olhou novamente para a foto, para as cartas, para o apartamento simples preservado, como um santuário de memórias. Minha mãe nunca mencionou uma irmã na Rússia. Pelo que entendi das cartas, elas perderam contato quando Teresa adoeceu. Talvez Helena não soubesse que tinha uma sobrinha, ou talvez... Ele hesitou. Talvez fosse doloroso demais lembrar. Carolina levantou-se, caminhando pelo pequeno apartamento, absorvendo a ideia de que este lugar, esta história, de alguma forma, também pertenciam a ela. É por isso que veio ao Brasil? Para me encontrar? Vim ao Brasil pelos negócios, respondeu Alexei com honestidade. Mas escolhi São Paulo, porque sabia que você e Helena moravam aqui. Não tinha certeza se tentaria um contato, até o destino colocar você servindo minha mesa naquele restaurante. E o comentário em russo, um rubor sutil, tingiu as bochechas de Alexei. Um erro terrível. Não sabia que era você, obviamente. E comportei-me como o pior estereótipo de homem rico arrogante. Ele a encarou diretamente. Percebi quem você poderia ser apenas quando respondeu em russo perfeito e mencionou seu sobrenome. Carolina sorriu, lembrando-se daquele momento. A vida tem um senso de humor interessante. Eles passaram a tarde no pequeno apartamento, com Alexei mostrando a Carolina cartas, fotos e memórias de sua mãe Teresa. Era como descobrir um pedaço perdido de sua própria história familiar, um ramo da árvore que nunca soubera que existia. Ela amava a literatura russa tanto quanto você, comentou Alexei, mostrando as estantes de livros cuidadosamente preservados. Dizia que encontrou sua alma nas palavras de Pushkin muito antes de encontrar seu coração em Moscou. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Moscou em tons de laranja e rosa, Alexei se virou para Carolina com uma expressão solene. Tenho algo para te pedir. O quê? Volte para o Brasil comigo. Não como minha funcionária, mas como minha família.
Ele segurou suas mãos gentilmente. Ajude-me a reconectar Helena com a memória de Teresa. Ajude-me a reconstruir esta ponte entre nossas famílias que o tempo e a distância quebraram. Carolina sentiu lágrimas nos olhos. É claro que sim. 3 dias depois, eles desembarcaram em São Paulo. Carolina havia ligado para sua mãe, contando apenas que tinha uma surpresa. Não conseguira encontrar palavras para explicar por telefone a extraordinária descoberta. O Hospital São Luís estava quieto naquela tarde. Helena, sentada em uma poltrona perto da janela, parecia mais forte que antes. O novo tratamento já mostrava resultados promissores. Seu rosto se iluminou quando viu Carolina entrar. "Minha filha, como foi, As palavras morreram em seus lábios quando viu Alexei entrando logo atrás, carregando uma caixa de madeira entalhada. "Mãe", começou Carolina, sua voz trêmula de emoção. "Este é Alexei Volkov. Ele é filho da Teresa." Helena empalideceu, seus olhos arregalados fixos em Alexei. "Teresa?", sussurrou. "Minha Teresa?" Alexei se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado da poltrona de Helena. "Minha mãe falava muito da irmã brasileira que amava tanto", disse ele suavemente, em português perfeito. Guardou todas as suas cartas. Ele abriu a caixa, revelando décadas de correspondência cuidadosamente preservada. Helena pegou uma das cartas com mãos trêmulas, reconhecendo sua própria caligrafia jovem. "Depois que ela morreu, Helena não conseguiu continuar. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Não consegui manter contato com a família dela. Era doloroso demais." "Eu entendo", respondeu Alexei gentilmente. "Mas agora estamos aqui, a família que ela deixou para trás." 1 mês depois, Helena recebeu alta do hospital. O tratamento experimental havia sido um sucesso, reduzindo significativamente o tumor. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas os médicos estavam otimistas. Carolina havia se mudado temporariamente de volta para o apartamento da mãe para ajudar em sua recuperação. Seu trabalho na Volkov International continuava, mas agora em uma posição oficial como diretora de Relações Culturais Brasil-Rússia. Naquela tarde ensolarada de dezembro, Alexei apareceu para o almoço de domingo que havia se tornado uma tradição nas últimas semanas. Helena estava na cozinha, insistindo em preparar estrogonofe do jeito que Teresa ensinou. "Tenho novidades", anunciou Alexei enquanto ajudava Carolina a arrumar a mesa na pequena varanda. "Encontrei o sanatório onde minha mãe se tratou nos últimos meses. O médico-chefe ainda trabalha lá e está disposto a consultar o caso de Helena." Carolina parou, segurando um prato no ar. "Isso seria incrível." Ele sugeriu um tratamento complementar que não está disponível aqui. Poderia aumentar significativamente as chances de remissão completa. "Em Moscou?" Alexei assentiu. "Por 3 meses inicialmente. Não sei se minha mãe teria forças para..." "Na verdade", interrompeu Helena, aparecendo na porta com uma travessa fumegante. "Eu adoraria conhecer a terra onde minha irmã viveu, onde ela encontrou amor, onde está enterrada." Carolina olhou para sua mãe com admiração. Nas últimas semanas, Helena havia florescido não apenas com o tratamento, mas com a reconexão a essa parte perdida de sua história. "Então iremos a Moscou", decidiu Carolina. "Os 3", acrescentou Alexei, com um olhar significativo para Carolina. Mais tarde, quando Helena se retirou para descansar, Carolina e Alexei caminharam pelo pequeno jardim do prédio. O céu de São Paulo estava excepcionalmente azul, sem a névoa de poluição habitual. "Você sabe", começou Alexei, "primos de 2º grau não têm impedimento legal para..." "Para!", provocou Carolina, embora soubesse exatamente onde ele queria chegar. Em resposta, Alexei pegou sua mão delicadamente. "Na Rússia temos um ditado: o destino amarra os fios muito antes de nós percebermos o padrão. Acho que nossas mães começaram a tecer essa história décadas atrás." Carolina sorriu. "Em português dizemos que quem tem de ser da gente, vem. E eu vim", completou ele, aproximando-se lentamente.
ainda que de forma desajeitada, chamando uma desconhecida de linda em russo. A melhor cantada mal sucedida da história, riu Carolina. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não havia mais barreiras entre eles, nem de idioma, nem de classe social, nem de passado. Apenas um futuro que, como as melhores histórias russas, havia surgido do improvável, do acaso, da conexão humana que transcende fronteiras e tempo. Um ano depois, sob as cúpulas douradas de uma pequena igreja ortodoxa em Moscou, Carolina e Alexei trocaram votos em russo e português. Helena, agora em remissão completa, observava emocionada ao lado da foto de Teresa, colocada estrategicamente em um pedestal para testemunhar a união. No pequeno apartamento de Teresa, agora preservado como um memorial de família, uma nova foto foi adicionada à coleção. Carolina e Alexei no restaurante Cantaloupe, recriando o momento em que se conheceram. Ela com uma bandeja, ele com um sorriso arrogante. Embaixo, uma inscrição em russo e português. Às vezes, é preciso perder-se para encontrar o caminho de volta para casa. E nas suas mãos entrelaçadas, uma nova vida crescia. Ainda um segredo que Carolina compartilharia com Alexei naquela noite. A próxima geração que uniria definitivamente o que o destino havia começado em um improvável encontro entre um milionário russo e uma garçonete brasileira, que, para sua surpresa, entendia cada palavra que ele dizia.